Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Olha que lugar lindo, maravilhoso, num dia tão abençoado como o de hoje. Estamos aqui para fazer um programa de excelência. A você que nos assiste aí do outro lado, programa Agente da Gente tem sempre por finalidade trazer um trechinho da Bíblia Sagrada, relatando então sobre aquele personagem. Que aliás, eu já quero falar sobre esse personagem, mas primeiro vamos então revelar quem é o nosso personagem de hoje. Traz para mim! Na casa do meu pai, eu tinha tudo do bom e do melhor. Porém, um belo dia eu desejei conhecer os prazeres deste mundo. Foi aí que eu reivindiquei a minha parte da herança e fui viver a minha vida. Aproveitei cada segundo. Eu gastei tudo em festas, mulheres, bebidas. Eu fui muito feliz. Mas tudo passou num piscar de olhos. Até que me vi sem nada, sem dinheiro, sem amigos e com fome. Cheguei até mesmo a desejar comer a mesma comida dos porcos, pois eu não tinha mais nada. Mas um belo dia eu decidi voltar para a casa do meu pai. Eu pedi perdão e ele me aceitou novamente. O meu irmão não gostou muito, mas o meu pai ficou muito feliz e não conseguiu esconder a sua alegria. Eu me arrependi, retomei a minha posição novamente. Prazer, sou o filho pródigo. Bom, de volta, né? Agora vocês já sabem quem é o nosso personagem de hoje. Bom, quero deixar muito claro que esse homem, o filho pródigo, ele era o mais moço dos filhos, havia o mais velho, esse pai, que a Bíblia não cita o nome dele, teve 2 filhos, e dando uma pincelada no que vamos estudar, a Bíblia ressalta que esse mais novinho, que é o que estamos falando e vamos estudar sobre ele hoje, foi exatamente o que ele requereu. O que ele pediu, pastora? Parte da herança do pai. Só que esse pai não havia nem morrido, e ele já estava ali querendo sair de casa. Ele não estava bem. As pessoas, quando elas não estão no seu juízo e na sua insanidade mental boa, pode contar que ela vai fazer besteira. E esse homem fez besteira, porque a Bíblia diz que ele pega o dinheiro, vai para fora de casa, gasta com as meretrizes, vai viver de uma forma assim muito louca, muito promíscua, e depois volta com a cara mais limpa, deslavada, Enfim, mas o Senhor, a Bíblia ressalta que esse pai de amor, pai das luzes, esse cara aqui, o pai dos 2 meninos, ele tinha realmente a presença de Deus nele. E ele era praticamente, quando a gente faz essa leitura, como se fosse a figura de Cristo Jesus. E o que a gente vê aqui? Que perto de Deus há salvação, há sustento. E esse filho, quando sai e volta, ele vê que realmente, ele perto do pai dele, é como se a pessoa tivesse desviada e hoje voltasse para casa, para a presença de Jesus, para dentro da igreja novamente, para ele receber ensino, instruções, revelações, para que ela não viesse mais a tropeçar, e não tropeça, porque ela tem ali toda a palavra revelada, ela está ali ouvindo da palavra, e todo aquele que anda de dia, a Bíblia diz, nunca, jamais tropeçará. Andar de dia é andar de acordo com a palavra de Deus, é andar segundo o conselho de Deus. O próprio livro dos Salmos, ele traz uma instrução, uma orientação que nós não devemos, ficar ali atrelados, a caminhos de impiedade. Pelo contrário, devemos andar em caminhos retos, de retidão, porque esse é o novo e é o vivo caminho que o Senhor preparou para todos nós. Mas esse menino, o mais moço, o filho pródigo, que estamos falando dele aqui agora, ele tentou um caminho perverso. Ele foi por um caminho, um caminho de sofrimento. Ele chegou a sofrer, com certeza, ele sofreu espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, porque a Bíblia diz que ele padeceu fome, necessidade, passou pela mente dele, olha que os empregados do meu pai, meu irmão, comendo do melhor e eu aqui desejando comer das bolotas dos porcos. O que se dá a entender? Vamos raciocinar.
né? O filho que deseja comer bolota de porcos. Sabe o que isso representa? Ele não estava no seu juízo normal. Porque uma pessoa que quando ela tem fome, presta bastante atenção que você vai concordar com o que eu estou ministrando aqui agora. Uma pessoa que tem fome, ela jamais vai desejar comer das bolotas dos porcos, das vagens, né? Das alfarrobas. Ela não vai desejar comer comida de animal. Em outras palavras, ração. Uma pessoa com fome vai pensar em comer ração? Do gato, do cachorro? Claro que não, né? Mas ele desejou comer das bolotas dos porcos, então ele não estava bem. Ou seja, quando ele sai de casa, isso também afeta o juízo mental dele. E próprio Paulo declara, né? Olha, pensar nas coisas que são de cima, né? Ele instrui que a nossa mente, né, ela precisa ser transformada, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o que a gente vê aqui? Um filho pródigo, né, o mais moço desse pai, né, que a Bíblia não cita o nome do pai, né, e ele completamente perdido, perdidaço. Olha, nós vamos falar mais sobre esse caso no próximo bloco, porque agora nós vamos a um break e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa, o Gente da Gente. No primeiro bloco, não havíamos revelado, né? E depois chamei ali quem seria o nosso personagem de hoje e foi revelado e estou falando hoje sobre o filho pródigo. A Bíblia não cita o nome desse pai, mas nós sabemos que esse pai, ele teve os dois filhos, né? O mais novo e o mais velho, né? Esse mais novo, que é o que nós estamos tratando do assunto dele aqui hoje. Eu estou falando, estou ressaltando que ele realmente não estava no seu juízo normal. Não estava não, pastora? Não estava, porque ele desejava comer das bolotas dos porcos. E eu falava no primeiro bloco, e vou tornar a falar agora, para você que está chegando, né, nesse exato momento, está acompanhando o nosso programa, uma pessoa, no seu juízo normal, ela nunca vai desejar comer a comida de um animal, como ele desejou comer a dos porcos, né? Vamos pensar que eu com uma fome, né, imensurável, né, cheia de fome, eu vou pensar no arroz, no feijão, no macarrão, numa salada, né? Eu vou pensar na carne, no frango, no peixe, menos na bolota dos porcos, né? Menos na comida, né, de porcos. Não vou, mas não vou mesmo. Alfarrobas, jamais. As vagens, nem pensar, mas ele pensou assim. Então você observa que quando uma pessoa ela se afasta dos caminhos, né, da presença do Pai, quando ela se distancia da presença do Pai, o que ela começa a ter ali como resultado e resposta para a vida dela? A resposta e o resultado, sabe qual que é? É isso, é ter ali uma mente saqueada, bombardeada, é ter as emoções ali saqueadas, é ter ali a família distante e vai faltar o abraço do pai, vai faltar o olhar do pai, a proteção do pai. Pastora, mas se eu me arrepender e voltar para a presença do meu pai, aí é só vitória. Aí vai ser como foi para esse filho, né, pródigo, que a Bíblia diz que ele estava longe, reconhece ali, né, tudo aquilo que ele estava vivendo e ele volta para a presença do seu pai. E quando ele volta, o que esse pai devolve para esse filho? Anel, roupa, sandália, ainda prepara um banquete, uma festa. O filho mais velho ficou triste, né? Mas pai, o meu irmão que estava longe, né, o senhor preparou uma festa dessa, regada, né, recebendo ele com maior celebração e alegria. E esse filho, ele fica chateado, né? Ele fala, e eu aqui, né, como quem diz, do seu lado, ao lado do Senhor, não recebi uma festa, não recebi nada como recompensa. E o pai fala para o filho, né? Ô filho, tudo que eu tenho é teu. Em outras palavras, você que não soube aproveitar, você que não soube tirar proveito. Ou seja, aproveite você que está perto do seu pai, porque tudo que ele tem é teu. Aproveite agora.
Não fique, né? É como o filho pródigo que estava longe, retornou, né? E passou por tudo aquilo, porque foi desnecessário. Você sabe que se você se arrepender, confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecado. Você sabe disso, né? A palavra, ela é muito clara, que todo aquele que se arrepende do seu mal e reconhece, né, os seus erros, né, diante de Jesus, claro que vai ter lugar de honra, vai ter a festa, vai ter a celebração, vai ter a autoridade de volta, o manto, as vestes de um sacerdote, vai ter tudo novamente, mas é desnecessário você se afastar da presença do Pai. É desnecessário. Vamos agora, né, procurar entender como é que seria esse filho pródigo nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Sou o filho mais novo de 2 irmãos. Eu nasci em uma família rica. Meu pai, dono de uma grande rede de supermercados com filiais em todo o Brasil e até mesmo em alguns países. Eu sempre tive tudo que eu quis. Eu também fazia parte da diretoria, junto com meu irmão, coisa de família. Mas um belo dia eu cansei. Cansei de tudo aquilo, das reuniões, das cobranças, do trabalho em si. Então eu resolvi que era o momento de parar. Então eu pedi a minha parte da sociedade e eu fui viver a minha vida. Eu viajei, conheci todos os prazeres do mundo. Eu conheci muita coisa boa, até que cheguei à falência. Fui ao fundo do poço e eu cheguei até a mendigar. Eu desejei comer a comida do lixo. Até que um belo dia eu parei e pensei, os funcionários do meu pai, eles possuem tudo do bom, do melhor. Eles têm tudo o que eles querem, então eu decidi voltar e me acertar com meu pai, com meu irmão. E eu pedi perdão, e ele me perdoou. Restituiu a minha posição na empresa e assim eu voltei a fazer parte de tudo aquilo e ter novamente tudo aquilo que eu tinha. E hoje vivo muito bem. Prazer. Sou filho pródigo. Bom, então, voltando aí, né? Agora você pode tirar suas conclusões e observar o que é melhor para você. Ficar afastado, distante, longe da presença do Pai ou se aproximar. Ó, vou mais além. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas está longe do Pai. Já viu aquelas pessoas que o corpo está ali, né? Mas a mente está o quê? Longe, muito longínqua, bem distante. Olha, volte com pressa. Volta depressa, né? Eu vou falar igual Jesus falou para Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, né? Então, faça como esse filho pródigo. Se você realmente se afastou, volte, porque há lugar de salvação, de arrependimento, de honra, há lugar realmente, né, de vitória para você. Então, fica aqui essa mensagem que você possa refletir, meditar e tirar, né, as suas conclusões e boas conclusões. E ó, volta, hein? Volta, porque distante você perde tudo. Mas quando você se aproxima da casa do Pai, quando você se aproxima, né, e corre para os braços do Pai, você recebe tudo de volta. Meu forte abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima programação. Tchau, tchau!